Aclamai a Deus toda a terra, salmodiai a glória do seu nome, dai glória ao seu louvor. Bendize, ó povos, o nosso Deus, fazer ouvir a voz do seu louvor. Amém. Assim o salmista nos convida nessa manhã a salmodiar ao nosso Deus, cantar louvores a seu nome e também fazer ouvir entre os povos o nome do nosso Deus. Quero saudar cada um dos meus irmãos. Momento que convido a abrir suas Bíblias na carta aos Hebreus, capítulo de número 2, para fazermos a leitura dos versos de 1 a 4. Hebreus, capítulo 2, de 1 a 4. Nossa leitura nessa manhã. Abra, por gentileza, a sua Bíblia nesse texto sagrado. Peregrino, o perigo da negligência. Diz assim a palavra do Senhor em Hebreus, capítulo 2, versos de 1 a 4. Por essa razão, importa que nos apeguemos com mais firmezas às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu o justo castigo, como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido inicialmente anunciada pelos que a ouviram, anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando testemunho juntamente com eles por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Amém. Amém. Então essa palavra foi iniciada por Jesus e posteriormente por aqueles que a ouviram. E é a nossa responsabilidade de continuar, propagar, porque nós estamos ouvindo diariamente a palavra do Senhor através do próprio Cristo, que nos deixou a sua palavra escrita. Oremos nessa manhã ao nosso Deus. Deus bendito e eterno, Senhor de toda glória, louvado seja o teu santíssimo nome. Obrigado, meu Pai, porque estamos aqui na tua presença nesta manhã, vivos, respirando, cônscio de quem somos e quem é o Senhor. Obrigado por todas as bênçãos de Deus, advindo dos céus sobre nós. Agradecemos pela noite de sono, porque tu nos fizeste dormir tranquilo em segurança. Obrigado por nos despertar nessa manhã, ó Deus. E obrigado, acima de tudo, pela salvação. E por sermos salvos, temos um coração, ó Deus, voltado ao Senhor, qual quer agradar a Ti, Pai. Nós queremos essa manhã entoar louvores a Teu nome, aprender mais do Senhor, Te honrar com as nossas vidas. Pedimos ao Espírito Santo que nos auxilie nessa tarefa. Porque se não for por Ele, e com o auxílio dele, jamais faremos. Não nos deixe, ó Pai, nos entregar à nossa própria sorte, à nossa própria vontade, porque a nossa vontade é contrária à tua. Mas enche-nos com a tua vontade, do teu Espírito, para que possamos com muita alegria louvar o teu nome. Portanto, toma nossas vidas nessa manhã em louvor e adoração a ti. E aceita, pois, o culto que prestaremos ao Senhor. Nos perdoa, Pai. Tudo aquilo que temos feito que não é do teu agrado. Nos limpa, nos purifica, nos faz alvo mais que a neve, para que possamos adentrar na tua presença sem culpa. E fazemos isso pela mediação de Cristo Jesus. No nome dele é que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Vamos cantar um hino muito bonito do nosso inário, em que o autor faz algumas indagações. O nome do título é A Certeza do Crente. Número 105. Quando o autor diz, eu não sei porque de Deus o amor a mim se revelou. Hino de número 105 mostra esse grande amor de Deus derramado a nós, ou sobre nós, e jamais iremos entender. A certeza do crente, 105.
sei porque de Deus o amor a mim se revelou, porque Jesus, meu Salvador, na cruz me resgatou. Mas eu sei que tenho crido, estou bem certo que é poderoso, guardará, pois, o meu tesouro até o dia final. Não sei o modo como agiu o Espírito eternal, que um dia Cristo me atraiu em convicção real. Mas eu sei que tenho crido, estou bem certo que é poderoso, guardará, pois, o meu tesouro até o dia final. Não sei o que de mal ou bem é destinado a mim. Se maus ou áureos dias vêm até da vida ao fim. Mas eu sei que tenho crido, estou bem certo que é poderoso, guardará, pois, o meu tesouro até o dia final. Não sei se ainda longe está ou muito perto vem a hora em que Jesus irá na glória que Ele tem. Mas eu sei que tenho crido, estou bem certo que é poderoso, guardará, pois, o meu tesouro até o dia final. Amém. Não sabemos o dia que Cristo vem, não sabemos o que está reservado para nós, mas o certo nós sabemos, que Jesus Cristo é poderoso e que Ele há de guardar a minha e a sua coroa até o dia que Ele nos entregará. Abramos mais uma vez a nossa Bíblia em Romanos, capítulo 6, versículos de 12 a 14. Vamos ler juntos, nesse momento de contrição, nos preparando para confessar a Deus os nossos pecados. Quero pedir depois de Natanael, mais uma vez, que ore ao Senhor, confessando nossos pecados ao nosso Deus. Romanos 6, de 12 a 14. Vamos ler juntos. A orientação bíblica nesse momento. Romanos 6, de 12 a 14. Leamos. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não está debaixo da lei, e sim da graça. Amém. Oremos. Grandioso Deus, Pai bendito, misericordioso, Rei dos exércitos, Rei dos reis, Senhor dos senhores, graças te damos, Senhor, porque podemos evocar o teu nome neste momento, e podemos, Pai, apesar de criaturas ínfimas, podemos nos direcionar ao teu santo e grandioso nome. E sabemos, Pai, que somos ouvidos por ti, apesar de não merecermos, apesar de sermos merecedores da morte, do fogo do inferno. Nós, como bem lemos agora,
Nós não estamos debaixo da lei, mas sim da graça. Essa graça, Pai, que foi demonstrada na cruz do Calvário, Pai, com um sacrifício remidor, um sacrifício tão grande, imensurável, Pai. Graças te damos, Senhor, por isso, porque sabemos que lá na cruz do Calvário todos os nossos pecados foram perdoados. Pecados esse, Pai, que irracionalmente, Pai, nós cometemos diariamente. Inclusive aqueles também racionalmente, Pai, aqueles que vamos de caso pensado, Pai, pela malícia do nosso coração e da nossa mente. O pecado que habita na nossa carne, Pai, muitas vezes se torna mais alto e mais forte do que o pensamento e a lembrança, Pai, de tudo que foi feito por nós. Sei que isso não é teu agrado. Sabemos, Senhor, que isso é falha nossa. E queremos te pedir perdão por isso, Senhor. Pedir perdão, Pai, por todas as vezes que negligenciamos as tuas santas escrituras. Negligenciamos o teu santo dia, Senhor. Perdão, Senhor, também pelas vezes que afrontamos as autoridades, desrespeitamos os nossos irmãos em Cristo, Pai. Com brigas, com desentendimentos, às vezes que falamos demais, às vezes que abrimos nossa boca para julgar e não para edificar. Às vezes também que nos aproveitamos uns dos outros de forma maliciosa. Às vezes também que nosso pensamento, Pai, no nosso mais íntimo, estamos planejando, tramando coisas que não é do teu agrado, Senhor. Às vezes que estamos só nos nossos quartos ou em qualquer outro lugar, Pai, e dali achamos que estamos escondidos de Ti. Mas sabemos que Tu estás de olho em todos e qualquer lugar que estejamos, Pai. Sabemos que se estivermos no mais profundo abismo, o Senhor está lá. Ou em cima da mais alta montanha, ali o Senhor também estará. Então não podemos nos esconder de Ti. Não devemos querer nos esconder de Ti. Mas devemos, Pai, reconhecer a Tua onisciência e presença e usar as nossas vidas como instrumento, Pai, de edificação, instrumentos para propagar o Teu Evangelho. Amém. Pai, nos perdoa quando estamos falhando em não falar de Ti, em não propagar o ID, Senhor. É como um egoísmo, onde nós temos nas nossas mãos o Evangelho, nos nossos corações, temos a possibilidade, Pai, de ler um pouco da palavra para algumas das pessoas. Essas pessoas onde sabemos que um dia há de escutar a Tua palavra, nem que as rochas venham a falar, Pai. Mas nós não devemos nos calar. Não devemos, Pai, esperar por algo sobrenatural para que essas pessoas possam ouvir, Pai. Porque isso foi destinado a nós, Pai. Isso foi imputado para nós. O pregar o Teu Evangelho, Pai. Pai, nos ajuda a pregar o Evangelho com nossas vidas. A poder chegar no nosso trabalho, Pai, e saber que somos diferenciados, Pai. Onde as pessoas podem nos ouvir, respeitar o nosso pensamento, e que nossa palavra venha a ser uma palavra justa, uma palavra fiel, Pai, uma palavra leal. Onde nós não venhamos ser taxados de mentirosos ou de, muitas vezes, envergonhar o nome do Evangelho, Pai. Perdoa o nosso mau testemunho, Senhor. Perdoa o nosso coração maligno, a nossa carne, Pai, pecaminosa, e todos os pensamentos torpes que nós temos. Pai, graças te damos, Senhor, pela graça. Graças te damos pelo teu imenso amor que foi imputado a nós, Pai. Graças te damos, Senhor, porque tu olhaste para nós com o olhar de Jesus Cristo, Senhor. Olhando somente pelo sacrifício dele, e assim consegue, Pai, nos perdoar, assim consegue nos aceitar em adoração. Graças te damos, Senhor, porque nem os anjos têm a capacidade, Pai, de fazer o que nós fazemos. Nós podemos ler, nós podemos pregar, nós podemos cantar. E devemos, Pai, viver somente a Ti, Pai. Nos ajuda, Senhor, a viver em santidade. É muito difícil, Pai, mas nos ajuda a vencer o pecado que está na nossa carne, Pai. Pecado esse que foi na queda de Adão e que até hoje está na nossa carne. Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque sabemos quão doloroso, apesar
de tu não ser como nós humanos, mas quão difícil deve ter sido entregar o seu próprio filho, Senhor, para nos perdoar. Filho esse, Pai, que estava nos altos céus, filho esse que estava gozando do mais e perfeita companhia, que é a tua companhia, Senhor. E veio se rebaixar, Pai, veio se humilhar para ser chicoteado, para ser chacotado, para chegar até um madeiro, aquele madeiro que era maldito entre os judeus, e entregar a sua vida, Senhor, mediante por nós. Entregar a sua vida, fazer a separação da Trindade, Pai. Ver o seu próprio Pai virando as costas, pois sabia que não poderia compactuar, Pai, com o pecado que ali estava nele. Graças te damos, Senhor, por esse amor imerecido. E nos ajuda, Senhor, a te agradecer diariamente, Senhor. Nos ajuda a entender o que foi isso e que nós possamos rememorar em todos os momentos, inclusive na ceia, que é para isso que serve. Para que nós possamos entender com a completude o que houve naquele santo dia, Senhor. Onde todo o fardo, todo o pecado que estava sobre nós foi retirado e posto em um só ser, Pai. Graças te damos por isso. É por isso que nós sabemos e temos convicção de dizer que nós estamos perdoados. Não por méritos, Pai, mas porque sabemos que o teu amor é maior do que qualquer pecado, Senhor. A tua justiça e o teu sacrifício foi suficiente, Pai. Não necessita mais de nada. E é por isso que te agradecemos nessa manhã. Obrigado, Senhor. Recebe os nossos louvores, adoração, para que seja feito com primazia, seja feito com zelo, e que seja primórdios na nossa vida. É em nome do teu Filho amado Jesus Cristo que eu te oro neste momento, e te agradeço pelo perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Essa certeza nós temos o apóstolo Paulo escrevendo na sua segunda carta à igreja de Corinto, no capítulo 5, verso 17, ele diz: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas, as coisas velhas já passaram, e eis que se fizeram novas. Essa é a certeza, porque nós estamos em Cristo Jesus, e o passado, Jesus Cristo já levou. Então vamos exaltar o nosso Deus com um canto nessa manhã. Ser engrandecido, ó Deus, da minha vida. Cantemos. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Novamente. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor.
Aleluia. 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 Louvemos ao Senhor. Aleluia. 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 Louvemos ao Senhor. Amém. Louvado seja o nome do nosso Deus. Meus irmãos, vamos iniciar o nosso estudo nessa manhã no livro do Eclesiastes, capítulo 5, versículos de 8 a 12. Nessa manhã, eu quero falar para vocês desse texto, nesse texto, o desejo do meu coração, mais uma vez, é que Deus possa falar poderosamente a você. Deus tem me ensinado bastante. E eu agradeço muito a Deus por essa oportunidade de expor, de estudar com meus irmãos esse texto sagrado, a tempo que desejo que você, de fato, aprenda aquilo que Deus tem a nos ensinar essa manhã. Diz assim a palavra do Senhor, a partir do verso 8 até o 12. Eclesiastes, capítulo 5, dos versículos 8 até o verso de número 12. A vaidade das riquezas, que está colocado aqui. Se vires em alguma província opressão de pobres e o roubo em lugar de direito e da justiça, não te maravilhes de semelhante caso, porque o que está alto tem acima de si outro mais alto que o explora, e sobre estes ainda outros mais elevados que também exploram. O proveito da terra é para todos, até o rei se serve do campo. Quem ama o dinheiro, jamais dele se farta. E quem ama a abundância, nunca se fartará da renda. Também isso é vaidade. Onde os bens se multiplicam, também se multiplicam os que deles comem. E mais proveito, pois, tem o seu dono do que os ver com seus olhos. Doce é o sono do trabalhador. Quer coma pouco, quer coma muito. Mas a fartura do rico não o deixa dormir. Amém. Vamos orar mais uma vez. Nosso Deus e Pai, a Tua palavra foi lida, estamos diante da mesma, queremos compreendê-la. Nós só podemos fazer isso se o Espírito Santo nos auxiliar nessa tarefa. Pedimos, de fato, o auxílio dele. E abra a mente e coração do Teu povo, para que tenhamos inteira compreensão das verdades do Senhor. Por misericórdia, clamamos a Ti nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. O tema dessa mensagem, o tema desse estudo, não poderia ser diferente. O tema é a vaidade da riqueza dos predadores oficiais. A vaidade da riqueza dos predadores oficiais. Não é de qualquer pessoa. São daqueles que são colocados em cargos estratégicos com o objetivo de abençoar, de ajudar, de trazer benefícios à população. Mas o que eles fazem? Roubam, extorquem, fazem todo tipo de maracutaia, de uma forma oficial, usando a estrutura para se completar. É isso que nós temos aqui. Eu inicio com a palavra de Ricardo Naó, do portal Luterano. Ele nos conta uma história. Ele diz que certa vez um inglês começou a ensinar seu cavalo a não comer. Imagine aí. Preparar o cavalo para não comer. E depois de muito tempo, o cavalo já estava quase aprendendo quando morreu. Por que essa história? Por que esse início? Porque na vida real não é muito diferente. O que muda em relação a isso é que as pessoas se preocupam, usam estratégia para manter a vida em um processo de geração de riqueza contínua, sem interrupção. A diferença é essa. É que nos mantém ali vivo, numa luta tremenda,
usam estratégia para que nós estejamos vivos, mas produzindo. Certo plantador de fumo, ele disse o seguinte: deixam-nos com o nariz de fora para que continuemos respirando e produzindo. Nós vemos isso nas fábricas de fumo, nas carvõarias, em várias e várias partes em que o trabalho escravo, eles estão dando ali a raçãozinha diária para manter o trabalhador vivo, vegetando. Tiram até a última gota de força desse trabalhador, para que a produção esteja ali continuamente e eles enchendo os bolsos. O curioso e triste de se notar, meus amados irmãos, um relato como esse, é que Salomão percebeu que a exploração e a corrupção que tantos falamos nos dias atuais, que tanto nos campeiam, nos cercam, já estavam em seu reinado. Já existia nos seus dias. Então, nesses primeiros 2 versículos que nós lemos, o versículo 8 e o versículo 9, esse pequeno texto, essa pequena perícope, composta de apenas 2 versículos, apenas desses 2 versículos, traz uma mensagem muito grande sobre muito o que temos a falar. Infelizmente, o tempo não nos permite explorar a exaustão. Mas eu acredito que se você continuar estudando, lendo, você vai aprender e vai ver muitas coisas. Porque, em primeiro lugar, podemos observar aqui que cada funcionário público, porque são os predadores oficiais, eles podem acusar o sistema. Ou seja, eu estou fazendo isso porque é pedido. Usam de todo o sistema para desviar recursos, para colocar no seu próprio bolso, para ajudar os seus, empregando, dando os melhores salários, ou seja, fazendo tantas coisas. Enquanto isso, as autoridades máximas que deveriam governar e fiscalizar, fazem vista grossa e governam uma distância tão imensa, mas tão imensa mesmo, longe mesmo daqueles que deveriam ser governados e daqueles que têm a sua vida afetada. Cada funcionário mantém um olho malicioso sobre aquele que se segue na lista. É um procurando derrubar o outro, denunciar o outro, e aí nós temos visto isso no passado, no presente, recente, e veremos. Quando alguém denuncia um outro companheiro, não é, meus queridos irmãos, uma intenção republicana. Fazem isso pensando no seu próprio umbigo. É para tirar aquele que poderia ser seu concorrente e, quem sabe, assumir o seu posto. Isso acontece nas grandes empresas, seja nas estatais, como também até numa empresa particular. Por menor que seja, mas alguém olhando o cargo do outro, o chefe do carimbo, alguém quer tomar o seu cargo por causa da maldade do coração. No Antigo Oriente Persa, nós vemos isso nas Escrituras Sagradas, os sátrapas, eles eram os chefes, ou seja, eles lideravam os governadores de estados. E muitas vezes eles espoliavam as províncias em seus próprios interesses. E nós temos visto isso, que políticos de um certo estado, pode ser do nosso, em um nome do seu projeto, ele prejudica aquele que está no governo naquele momento, não sabendo ele, ou mesmo sabendo que ele está prejudicando a população como um todo, mas em nome de um projeto, ou para se engrandecer politicamente, ele prejudica, dizendo que está prejudicando aquele que está no governo nesse momento, mas na realidade ele está prejudicando a população como um todo. Nós que estamos aqui na base da pirâmide, que sofremos muito isso. Então, os sátrapas, eles lideravam os governantes e muitas vezes os espoliavam as próprias províncias em favor deles próprios. Era isso que eles faziam, em seus próprios interesses. Mas acima desses ficavam os inspetores que faziam sua fortuna através de denúncias fatais. Tiravam o governador,
tiravam o prefeito, tiravam quem quer que seja do cargo para eles assumirem, ou um apaziguado seu. E ali eles faziam fortunas. É o que nós vemos hoje, em plena pandemia, pessoas sendo presas, a Polícia Federal trazendo à baila aquilo que eles fizeram, porque o governador, porque o secretário de saúde, seja ele qual for, em nome da riqueza de um projeto que eles fazem lá, tirando dinheiro e pessoas morrendo porque não têm a saúde necessária, e eles ali se completando as suas fortunas, as suas fazendas, como nós temos visto aí nas televisões, fora do país, no Caribe, no Havaí, em vários e vários lugares, banqueteando com dinheiro de pessoas que estão morrendo. Então, isso já acontecia lá na época de Salomão e acontece hoje. Entretanto, meus irmãos, acima de todos eles ficava o rei, ou melhor, a corte. E nessa corte existia uma rivalidade intrigante entre os cortesãos e as mulheres reais. Era uma briga muito grande. Lembremos nós aqui do que disse o profeta Abacuque. Desculpe, Abacuque não, o profeta Amós. O boiadeiro, quando ele chamou as mulheres de vacas de Bazã, porque ele olhava, ele era um fazendeiro, e ele separava na sua fazenda o gado, separando naquele pasto, o gado de corte, como nós chamamos hoje. E ali aquele gado, ou então mesmo as vacas, para tirar o leite, elas tinham uma alimentação especial e elas engordavam bastante. Então ele vendo aquelas mulheres, enquanto via as demais magras passando necessidade, as mulheres palacianas muito gordas, muito enfeitadas, e ele as comparou com as vacas de Bazã, as vacas que ele engordava. Assim, lá no palácio existia essa rivalidade entre os cortesãos, as pessoas que participavam, que governavam, e as mulheres reais. Por tudo isso, não é de se admirar que os cidadãos que estavam aqui nessa base, dessa tal estrutura, achassem que a justiça era um luxo e que eles jamais alcançariam, por isso nem almejavam, nem desejavam. Isso é utopia, o desejar por justiça. Meus irmãos, nós estamos diferentes dessa época, ou eles estavam diferentes do que nós estamos acontecendo hoje. As justiças acontecem dificilmente. As pessoas sofrem. Nós temos aí, quando é uma dívida com o governo, ele tira o último centavo do nosso bolso. São juros compostos, ou seja, juros sobre juros. Agora coloca o seu dinheiro na poupança. É ínfimo a remuneração que o governo faz. Se o governo deve algo para nós, vai protelando. Aí depois vem os precatórios, quando ele resolve liberar, e aí ainda ter que ratear com vários, porque deve muito, e muitas vezes o governo, ele não nega, mas não paga. Mas quando é para pagarmos, quando é para nos cobrar, é terrível. Eles colocam lá no cadinho, e nós não podemos fazer um empréstimo, uma série de coisas. Então, essas injustiças aconteciam lá e acontecem. É por isso que, assim como eles, nós que estamos nessa tal de base, às vezes nem almejamos a justiça. Não nesse mundo. É por isso que nós não devemos nos apegar a esse mundo. Porque o mundo para o qual nós vamos, que é o nosso destino, lá não haverá injustiça, lá não haverá luto, nem lágrima, nem dor. As coisas são corretas. O nosso Deus, que é justiça, quem nos governará. O pastor Thomas Franco, falando sobre o problema da exploração social, relatada nesse texto, ele diz que, dadas as pertinentes observações sobre as relações sociais de toda a sua escala, desde o rei até o mais simples e pobre dos homens lá do campo, Salomão observou que a sociedade é estabelecida de cima a baixo e que os bens passam de umas mãos a outras. Então, meus irmãos, vejamos a questão, veja só para você pensar aqui comigo, a questão da monarquia. Olhe ainda hoje em alguns países, como no caso em especial a Inglaterra, em que alguém que nasce na família real, só por ter nascido na família real, tem direito a títulos e a finanças. Não precisam trabalhar.
mesmo aqueles que não estão na lista, na escala, que jamais chegarão ao trono, mas por ter nascido na realeza, eles usufruem de todo o trabalho da sociedade. Isso é justo? Mas as pessoas aceitam e veneram a realeza. Quando a rainha Elizabeth sai, as pessoas estão lá. Há disputa, vai para a Bolsa de Valores, a disputa para saber que nome será dado a um que nasceu na realeza. As pessoas pagam, os paparazzis estão ali a porta, porque vendem por milhões as fotos de uma criança que nasceu na realeza. Essas injustiças, é esse mundo qual nós vivemos. E os bens passam de uma mão a outra, mas dificilmente chega para nós, fica para nós apenas as migalhas. Nós temos que trabalhar para manter essa estrutura. Isso é justo? Salomão já via isso. A verdade é que, independentemente do sistema de governo ou de organização social, a exploração dos pobres sempre esteve presente. Mas por que sempre esteve presente, meus irmãos? Não por causa da estrutura política, seja o sistema presidencial, social, governamental, seja ele qual for, ou a monarquia, mas por causa dos efeitos da natureza pecaminosa que tomaram o homem depois da queda. O egoísmo do homem é um explorando o outro. Nós queremos nos dar bem, sempre queremos. E assim traímos a esposa, o marido, os filhos, os pais, os amigos. Em nome de poder, em nome de dinheiro. Matamos, morremos, compramos e vendemos. Por causa da natureza pecaminosa que herdamos pós-queda dos nossos primeiros pais. A princípio, é uma estrutura formada de modo a impedir a corrupção. Vejam bem aqui. Quando nós olhamos para essa estrutura aqui, parece muito bem organizada. É um governando o outro, é um colocando o olho sobre o outro. Entretanto, por causa da maldade do coração, por causa da queda, da natureza pecaminosa que carregamos, nós nos aproveitamos daquele que está abaixo de nós. Certa vez alguém disse o seguinte: o coronel, vamos começar do coronel. O coronel, ele começa a maltratar o tenente-coronel. Que, por sua vez, o major, o tenente, o sargento, o cabo, e, por fim, esse cabo, tendo na escala inferior o soldado, ele maltrata o soldado. E o soldado não tem ninguém para maltratar, descarrega a sua frustração e a sua raiva no povo. Então, aqui nessa escala, sempre tem um maior, mas sempre explorando. O próprio Deus está dizendo. Alguém está explorando, mas tem um maior que está acima dele explorando. Alguém erroneamente disse, não, mas isso está falando de Deus. Deus não explora ninguém. Isso está falando do sistema, que a princípio foi formatado de uma forma tão bem feita para impedir a corrupção. Já que cada funcionário tem o seu intendente. E acima desse, um vigiando o outro. W. Tozer diz o seguinte, diz que em uma certa coletoria, tinha um chefe lá, um coletor, aquele que era o responsável pelos bilhetes daquela estação ferroviária. E esse homem era tão meticuloso ao examinar os bilhetes, que muitas vezes passageiros ficaram ali sendo examinados e perderam o seu trem. E iam reclamar com esse homem. Por que você é tão dessa forma? Porque você é tão meticuloso. Eu vou perder o meu trem, eu já perdi certa vez. Eu já comprei, não estou aqui. Por que você está examinando dessa forma tão minuciosamente? E disse que ele abria a janela e dizia, você está vendo aquela janela lá naquele prédio? Sim, estou vendo. E daí? O meu chefe trabalha lá. E eu não sei se nesse momento ele não está de olho aqui em mim. Meus amados, como bem nessa manhã orou Natanael, nós tentamos nos esconder no mais profundo abismo. Nós tentamos ir às mais altas montanhas. Nós nos escondemos nas penumbras, nas sombras, na escuridão. Podemos esconder-nos dos homens, mas os olhos de Deus estão sobre nós e tudo está patente a seus olhos.
Assim como esse intendente, esse chefe da coletoria que examinava, porque ele tinha alguém sob o seu comando, mas também ele era comandado, e temendo que o seu chefe estivesse lá de longe, quem sabe com um binóculo olhando ali, os olhos de Deus estão sobre você, sobre as suas obras, sobre o que você faz, o que você pensa. Porque o Salmo 139 diz que Deus nos sonda e nos conhece e prescruta-nos. Ele sabe quando você se assenta, quando você se levanta, as coisas mais simples, quando você se deita, quando você dorme, quando acorda e quando levanta. E de longe penetra o teu pensamento. O salmista se assombrou. Ele disse, tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. Isso me assombra. Para onde me ausentarei, fugirei da tua face? Para onde me esconderei do teu espírito? Lugar algum. A mão de Deus, os olhos de Deus nos alcançam em todo e qualquer lugar. Quando nós retornamos aqui o texto, Salomão começa no versículo 8 dizendo que se por acaso nós vimos alguma coisa dessa, o pobre sendo roubado, explorado, não devemos nos maravilhar disso. Não te maravilhes dessas coisas. Não te maravilhes. A opressão e injustiça ocorrerão em um mundo caído. Por que que acontece? Quando você vê no capítulo 4 aqui, verso de 1 a 4, quando ele diz que viu, Salomão diz que viu todas as opressões que se fazem debaixo do sol. As coisas, as injustiças que foram colocadas ali nos homens. Por isso não devemos nos maravilhar com isso. Porque se aconteceu com eles, se está acontecendo, pode acontecer com você. Não sorria, não te maravilhe. Foi por isso, meus irmãos, que Deus dizimou dessa terra os descendentes de Esaú. Porque eles disseram, quando Jerusalém estava sendo invadida pelos caldeus, eles estavam sorrindo, dizem que até facilitaram a entrada. Então Deus disse, vocês diziam arrasar e vocês sorriam quando eles estavam sendo massacrados. Podemos ver isso do 7 ao 19, melhor dizendo. Mas Salomão, ele estava dizendo isso, meus queridos irmãos, porque isso poderia acontecer? Não, é porque isso era uma constatação rotineira, não só no seu governo, mas em todo lugar. Salomão viajava, Salomão, ele tinha mensageiro, era um homem muito bem informado e ele via isso. E nós vemos isso hoje. Quantas e quantas pessoas, meus irmãos, estão sendo presas? Pessoas que têm a responsabilidade, secretário de Educação, secretário de Saúde, secretário de Segurança Pública, os desvios grandes em vários governos nesse país, para não falar em outros, vamos falar do nosso. Quantos homens que têm responsabilidade, que têm o poder de gerir, de administrar e desviam fundos, exploram pessoas. Quantos empresários nesse país foram extorquidos para que possam, donos de construtoras, alguns bem intencionados, não conseguem, meus irmãos, não conseguem fazer uma obra no governo, em qualquer nível, se eles não pagarem propina, e essas obras ficam caras demais para nós, porque eles não vão tirar do próprio bolso. Uma obra que era para ser feita por 100 mil, o responsável, o chefe ali diz, não, eu quero 10%. Então, o dono não vai tirar, o dono da construtora, então ele eleva o preço para tirar a propina. E se ele pagar a primeira vez, ela se descamba e aí aumenta. E se ele não pagar, ele é alijado do processo. Ele jamais participará de uma concorrência pública. São essas coisas. Então, Salomão estava dizendo. Por isso é que não seria errado, meus irmãos, nós interpretar dessa forma. Não se você vê, mas é o seguinte, observe isso. A palavra traduzida seria assim. Quando você vê essas coisas estão acontecendo, os governos corruptos estão roubando o povo, então não te maravilhe dessa situação, dessa perversão da justiça, porque isso está acontecendo. Não te maravilhe disso. Porque essa exploração acontece no mundo, meus irmãos. Você pode perguntar para mim, e eu também faço essa pergunta. Porque a enfeitada satisfação do momonismo, ou seja, o culto à riqueza, por que isso acontece? Porque o culto à riqueza, ela concebe que a vida de um homem consiste nos bens
que ele possui. Mas, na realidade, diante de Deus e pelo prisma de Deus, isso não acontece. Jesus Cristo mesmo disse. O mundo diz dessa forma. Mas eu quero dizer para vocês que o valor da vida de um homem, ele não consiste pelos bens que ele possui. Para Deus, o homem vale pelo que ele é e não pelo que ele tem. Porque foi Deus que fez o homem. E a Bíblia nos diz em Hebreu que Deus o fez o homem, menor do que os anjos um pouco, mas de glória e honra o coroaste. Porque por mais simples que seja o homem, ele tem poder. Ele pode as coisas, ele tem inteligência, ele pode dominar. Ele adestra os animais, por mais ferozes que sejam. Ele tem poder, porque Deus deu poder ao homem para dominar sobre tudo e todos. E Deus fez a esse homem e entregou na vista desse homem. Então, por que acontece isso, mesmo? Porque a promessa que é oferecida ao homem, ela não consegue se manter. E aqui o homem, ele se identifica com as suas próprias propriedades, com seus bens. Você quer ver um exemplo tão simples? Você vê um homem, ele é dono de uma propriedade, ele é um agricultor, um pecuarista. Então, quando ele vem, nós nos referimos a ele. Se ele é um empresário, até omitimos o nome dele. Lá vem o empresário, ou muitas vezes colocamos o título antes do nome. Lá vem o fazendeiro. Lá vem o empresário. Ele é identificado com os bens que possui. Mas para Deus isso não tem valia. E isso não se mantém, meus queridos irmãos. Isso não se mantém. Porque toda essa riqueza, ela é uma miragem que continuamente se recua. Continuamente recua. Nós vemos isso nos filmes. Em histórias, essas pessoas que se perderam nos desertos, e ali com sede, daqui a pouco eles começam a ver miragem, estão vendo uma fonte com tanta água, e eles partem para ali desesperados, vou saciar minha sede, vou refrescar o calor que estou sentindo, e quando ele chega ali, ela está mais longe, está mais longe, está mais longe, e ele caminha até a exaustão e morre. Assim é a satisfação da riqueza. Essa miragem, ela vai recuando cada vez mais, e o homem, ele não se satisfaz dela. Porque a ganância, a cobiça, a ambição por aquisição, uma vez solta, ela torna insaciável. É um animal que não se domina. É uma fome que jamais será saciada. O apetite cresce conforme mais se come. Além disso, eu quero ler com você em 1 Timóteo, capítulo 6, de 17 a 19. Porque, além disso, a aquisição traz ansiedade, pois a riqueza é incerta. Ela traz ansiedade. Quantos homens vão dormir ricos e amanhecem pobres? Sim, acontece isso. Os seus investimentos foram perdidos em uma noite. Olha o que diz aí, a palavra do Senhor. Na carta de Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 17 a 19. Acerca dos ricos. Timóteo, exortando. Exorta os ricos. Paulo dizendo para Timóteo. Exorta os ricos do presente século. Que não sejam orgulhosos. Você sabe com quem estou falando? Eu sou filho de fulano. Aquele orgulho. Que não sejam orgulhosos. Nem deposite a sua esperança na estabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento, o nosso prazer, a nossa alegria. Que pratique o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e pronto a repartir. Que acumule para si mesmo um tesouro sólido fundamento para o futuro, a fim de que se apoderem da verdadeira vida. Então, Jesus disse que é tesouro aqui na terra são pobres para com Deus. Então, como é que eu vou entesourar sólidas fortunas para a minha alma? Depositando a minha confiança em Deus. Não está dizendo aqui para você pegar a sua fortuna e dar aos pobres, não. Não está dizendo isso. Agora é para você não depositar a sua confiança na riqueza. Porque isso é uma bolha. Aquele balãozinho está voando tão colorido, tão bonito. Alguém com qualquer coisinha pontiaguda, você destrói.
uma estrutura, um painel de balão tão bonito que levou horas para ser feito. Com um simples alfinete, em questão de minuto, você destrói aquilo. Assim são a esperança depositada na fortuna, na riqueza nesse mundo. Então, deposite a tua riqueza em Deus. Porque a bolha da prosperidade estoura. E o colapso segue a exploração das vendas. Eu lembro aqui do caso, já contei, muitas pessoas sabem disso. Em uma disputa entre a Rússia e a Arábia Saudita, nesse mundo do meu Deus, muitas pessoas perderam fortunas por essa vaidade, essa briga entre esses dois países produtores de petróleo. Alguém já disse que o barril de petróleo saiu lá da faixa de $80 para $27. No dia seguinte, caiu mais um pouco. Então, essa exploração muito grande, essa bolha falha. Assim, né? Ela estoura. Finalmente morre o homem rico. E que bem ele pode fazer, então, toda a sua riqueza? Nada. Aqui no Ocidente, quando morre uma pessoa, tira-se os anéis, as joias, cruzam-se as mãos, os dedos, e saímos desse mundo dessa forma, sem levar nada. Sem levar nada. Morre-se o homem rico, e o que se pode fazer com a sua fortuna? Fica para os filhos, para os herdeiros, se não tem herdeiro, para o governo. E como alguém disse, que nós voamos e passamos, e nós muitas vezes nos apegamos às coisas desse mundo, que não emprestamos. Às vezes alguém não empresta nem um telefone para você fazer uma ligação. Não, meu telefone eu não empresto. E você morre. E aquele bem que você nem emprestava é dado para outro. Porque as coisas passam. Nós voamos, diz a palavra do Senhor. O que o homem pode fazer? Então eu lhe pergunto, devemos recomendar a renúncia ascética? Ah, pastor, mas se eu vou morar no céu, então eu devo viver nesse mundo como um franciscano, descalço, pobre, não vou trabalhar, alguém vai me dar, vou mendigar na porta. Não, 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 não. De modo algum. As boas coisas desse mundo são presentes de Deus para nós e devemos desfrutar. As boas coisas desse mundo devem ser desfrutadas por nós. De que maneira? Com ações de graça e com contentamento. Então a chave para desfrutarmos é substituir a ganância pela ação de graça. Tudo que vamos fazer e tudo que recebemos, devemos ter um coração agradecido. Às vezes estamos tão famintos que vamos à mesa e esquecemos até de agradecer a Deus o pão. Não. Tudo seja feito, porque a Bíblia diz que todas as coisas que Deus fez é boa e recebida com ação de graça melhor ainda. Então, se Deus te deu um carro, usufrua esse carro da melhor maneira possível, agradecendo a Deus, Senhor, obrigado. Não porque meu vizinho não tem um carro e vai andar de ônibus. Não porque meu vizinho não tem e está nesse sol escaldante andando numa moto. Não, não é por isso. Obrigado porque o Senhor me abençoou com esse carro. Obrigado por essa bicicleta, Senhor. Porque, como disse certa vez, alguém passava em um ônibus, viu alguém num carro e disse, ah, se eu tivesse um carro. Aquele que estava no carro disse, ah, se eu tivesse isso. E aí, por fim. E alguém que estava de pé, viu alguém passando numa bicicleta e disse, ah, se eu tivesse uma bicicleta. E depois alguém que estava numa cadeira de roda disse, ah, se eu tivesse. Viu o que estava a pé. Ah, se eu fosse como aquele homem. Que eu tivesse as pernas para andar. Nós estamos sempre almejando coisa. E esquecendo de agradecer o que temos recebido. Conta-nos a história aqui no Piauí. Que o homem tinha uma propriedade. Queria colocar essa propriedade para vender. E foi atrás de um escritor que tínhamos aqui, um poeta, e disse, meu amigo, eu quero que você faça um texto, vamos colocar numa placa de venda. Eu quero vender a minha propriedade. Mas por quê? Não, eu quero vender, não tenho muito. Ah, chega, estou cansado. E aquele escritor, aquele poeta, fez um texto tão maravilhoso, falando acerca daquela propriedade. Foi lá e entregou para o dono da propriedade para colocar, fazer a mídia, a propaganda da venda. Passado um tempo, ele encontrou e disse, você conseguiu vender a fazenda? Ele disse, jamais venderei minha fazenda. Porque eu não sabia que eu vivia em algo tão aprazível. E só vim descobrir isso quando você escreveu
acerca da minha propriedade. Não seja como essa pessoa que só veja, só valorize o que você tem quando ele te diz. Olha para a tua casa nesse momento. Talvez não seja melhor, não seja aquilo que você desejava, que você deseja, mas é aquilo que Deus te deu. Ame. A comida que Deus está colocando na tua mesa, o teu transporte, a tua vida, a tua roupa, o teu calçado, tudo que Deus está te dando. Você deseja algo melhor, isso não é errado, mas agradeça a Deus aquilo que você recebeu nesse momento. Substitua a ganância pela graça. As revoltas por causa do povo, por parte do povo acontece, porque há muita injustiça, porque os homens, os chefes, os poderosos aceitam o suborno, a fim de perverter a justiça, ou seja, tomar uma decisão oficial injusta em favor daquele que pagou, subornou, e isso era proibido na lei mosaica, conforme Êxodo 23, 8, Deuteronômio 16, 9, Deuteronômio 27, 25. Lá nos dias de Salomão, em que muitos escritos sapientes foram produzidos, esse conceito continua vigente, conforme Provérbio 15, 27 e assim por diante. Esse conceito de injustiça já existe. Ainda assim, meus irmãos, esse trecho mostra a corrupção, a exploração, estava infiltrado na sociedade e causava prejuízo e sofrimento justamente aos pobres. Então, quando o escritor diz na província, ou em alguma província, isso nos dá a impressão de que Salomão está referindo a uma comarca específica. Como nós sabemos, infelizmente, nós conhecemos, nós temos notícia de alguns juízes, de alguns ministros, e algumas comarcas, que às vezes as decisões que a gente foge, porque as decisões não são corretas. Às vezes você vai em um determinado posto do INSS, e ali tem as cabines com os médicos, com os peritos, e muitas vezes somos avisados, não procure aquele perito, porque não é por causa da justiça, mas esse homem, ele não atende, ele não faz justiça, ele olha para a cara da pessoa e conforme seja, ele não dá, e para outro ele já dá. Nós fomos vítimas disso em um certo período da história, e não muito distante, em que precisávamos de uma perícia, e era justo que procurávamos, e fomos negados 2 vezes, enquanto alguém pagou, e nós testemunhamos, não o pagamento, mas algo que aconteceu ali, porque ele não podia dar aquela notícia, o homem já saiu dali vibrando, dizendo que tinha sido aprovado. Então, essas coisas, Salomão estava falando aqui, no tempo dele, porque, de fato, em uma determinada comarca, uma determinada província, isso acontecia. Então, as revoltas aconteciam porque as pessoas viam isso acontecer. É por isso que está escrito aqui, quando Salomão diz essas coisas. Ele tinha dividido, conforme Reis 7 a 19, como eu já falei, e essas coisas ele ouvia falar. Desse modo, o texto alerta aos leitores daquela época e dos dias atuais a possibilidade de haver injustiça e corrupção em qualquer uma dessas províncias. Outra possibilidade aqui, real e concomitante, para qualquer leitor, meus irmãos, de qualquer província, é que podia ver isso ali, imediatamente, essas coisas acontecendo em plena luz do dia, as injustiças, o suborno, as questões maltratadas e as pessoas sendo exploradas. Assim, o versículo 10 do nosso texto, vejamos aqui. Quem ama o dinheiro, jamais dele se farta, e quem ama a abundância, nunca se farta da renda. Também isso é vaidade. Sendo assim, esse é um texto que alerta sobre a necessidade do homem contar sempre com a providência de Deus ao longo da sua vida. Fazer de tudo, trabalhar para agradar a Deus. Porque um dia o supremo juiz, o administrador divino, virá, restaurará o mundo, instalará o bem e punirá o mal. Então, tudo que estamos fazendo aí, vê se as nossas obras estão certas. Se você tem aí o poder de administrar, se você foi colocado ali, Deus te colocou pela instrumentalidade do homem em uma chefia, não explore as pessoas, trabalhe com justiça, não se aproveite do cargo, faça tudo como para o Senhor.
e as pessoas que estão ali ao teu redor, que dependem da tua administração, serão abençoadas. Desse modo, o autor desse texto alerta para mim e para você que nós devemos observar, que nós devemos estar cientes de tudo isso. Porque a ganância humana é responsável por muitos dos aspectos negativos da riqueza. Por que eu não quero ser rico? Porque muitos ricos são gananciosos. Justamente a ganância tem trazido esse aspecto. Mas a riqueza é boa. Se Deus te der condições de enriquecer, aproveite dessa riqueza para abençoar, para viver uma vida santa, justa, uma vida tranquila, mas que agrada ao Senhor. E aí você pode abençoar. Lá em Efésios 5 diz que aquele que roubava não deve roubar mais, deve trabalhar para ajudar outros. E Calvino nos disse que nós devemos trabalhar, colocar o nosso dinheiro na poupança para ganhar juro, para ajudar outros que precisam. Portanto, nós devemos tirar a ganância. Salomão admoesta que a busca pela riqueza e pelo poder leva à exploração de muitas pessoas em defesa da sociedade. E a riqueza jamais traz satisfação interior. Não, não traz. Se eu colocar minha confiança na riqueza, não. Ela não traz satisfação interior. Porque eu e você, todos nós, temos um vazio que somente pode ser preenchido por Jesus Cristo. É por isso que o acúmulo de riqueza é vaidade e futilidade. Para que acumular tanta coisa se eu não vou poder gastar? Para que os milhões se eu não vou conseguir gastar? E às vezes passamos fome, somos impedidos de gozar a vida, de passear, fazer um passeio com a família, de estar num sítio, de fazer um banquete com a família e aproveitar. Pela miserabilidade, pela ganância, pela mesquinhez, eu guardo o dinheiro no banco e amanhã a morte me pega de surpresa e eu não usufruí, e quem ficou aí vai usufruir. Então, se você tem condições, vá passear, guardando na proporção o dia do Senhor. O dia de hoje não é para passeio, é para você estar na igreja, para estar abençoando, e para você estar se santificando, e junto com os irmãos glorificando a Deus. E no dia da semana, se você está de férias, você sai com a sua família passear, não vá se endividar para fazer isso, mas se você tem condição, faça e aproveite a vida enquanto você a tem, enquanto Deus está te dando essa oportunidade. Verso 11, já vamos trabalhar aqui na finalização. Versículo 11. Onde os bens se multiplicam, também se multiplicam os que dele comem. Que proveito vos tem o seu dono do que vê ele com seus olhos. Ou seja, se eu me casei e eu tenho filhos, e eu enriqueci, aumenta também porque pessoas vão depender de mim, meus empregados e tudo. Nós vamos aproveitar. Mas não adianta eu acumular, e depois ficar só olhando. Ah, todo dia tirando o extrato do banco, eu ganhei tanto hoje, eu investi na bolsa, eu ganhei, e não vou aproveitar. Isso vai me adiantar? Eu vou me satisfazer, eu vou preencher as minhas necessidades só em olhar? Não, jamais. Por isso, os cristãos devem fazer sua parte na sociedade e tentar influenciá-los com os conceitos bíblicos de justiça e com um testemunho de vida consistente nas Escrituras. Eu falei aqui domingo daqueles dois homens, o rei do Aço e aquele outro ricaço americano que agora doou 8 milhões da sua fortuna, porque eles aprenderam que é vergonhoso para um homem morrer rico. Nós temos aí alguns homens, eu não vou citar aqui o nome, um jogador inglês famoso, ele disse, o que eu vou deixar para meus filhos é a educação, para eles trabalharem. Mas esse homem faz muitas e muitas ações sociais. E outros tantos. Então, assim, influencia o mundo. Influencia o mundo. Se você pode, oferte, trabalhe, abençoe a irmãos, abençoe a obra do Senhor. Não seja mesquinho, muitos deles até o dízimo estão retendo. Isso é maldição. E se você pode ofertar, oferte, ajude. E se você não quer ofertar na igreja, mas você pode ajudar alguém também. Então, influencia o mundo com o teu conselho, com o teu pensamento. Influencia o mundo, porque as Escrituras nos ensinam. Isso deve ser, meus irmãos, trabalhado para que eu e você, como trabalhador, possamos ser trabalhadores honestos, que cooperem com os necessitados, Efésios 4, 28, começando com os seus, porque a Bíblia diz que primeiro os domésticos, os próprios irmãos, conforme Gálatas 6, 10. E devemos nos sujeitar às autoridades, mesmo conhecendo e sofrendo com as suas injustiças. Nós temos que nos
sujeitar as autoridades. Mesmo as autoridades injustas, não só as boas. Mas nós temos que nos sujeitar, respeitar. E orar por seus governantes, a fim de que ele lidere bem e não oprima o povo. Vou concluir dizendo o seguinte. As riquezas podem desaparecer a qualquer momento. Por isso, versos 13 a 17 desse texto, depois você pode ler, elas podem a qualquer momento desaparecer. Os que são ricos hoje podem acabar na pobreza amanhã. Porque a morte chega para todos. E todos chegarão ao túmulo de mãos vazias. Por mais rico que seja o homem, ele vai chegar lá. A não ser como os faraós faziam. Construíam os seus túmulos, matavam os seus empregados, colocavam ali, naquelas pirâmides, toda a fortuna, porque esperavam ele que a medicina ia avançar, um dia eles iam ressuscitar, e os seus empregados ressuscitariam também para servir, até na hora da morte, egoisticamente, porque os seus escravos morreram para os servir quando ressuscitassem, e as pessoas invadindo as pirâmides para conseguir, para roubar o ouro daqueles faraó rico, daqueles homens ricos que morreram ali, estão lá, as múmias, e nunca vão ressuscitar, só no último dia, então são pobres. Então, concluo, por tudo isso que foi dito aqui nessa manhã, precisamos aprender a viver com sabedoria. Isso consiste em desfrutar o que Deus proporcionou para nós, como está aí no verso 18 a 20. Então, devemos aprender a aceitar e aproveitar o nosso quinhão, oposição na vida, qualquer que seja ela. Pois a transitoriedade da vida não deve nos impedir de desfrutar o dom de Deus. Ah, mas eu vou morrer amanhã e não vou colocar meu dinheiro aqui para render um pouquinho, para que amanhã eu possa ter uma melhor vida, eu sair com minha família, eu vou poupar aqui, não vou gastar tudo porque eu vou morrer, não. A transitoriedade da vida e a certeza da morte não te impede de desfrutar o bem que Deus te deu. Então, desfrute hoje aquilo que Deus te deu, mas faça isso da maneira correta, e se puder abençoar, abençoe outros também. Porque amar o dinheiro é uma cobiça insaciável que tira o sono das pessoas. Aquele que está investindo aí, todo dia, sabe-se lá o que está acontecendo, esse sobe e desce da bolsa, muitas vezes lhe tira o sono. O contentamento, por outro lado, proporciona um descanso revitalizante. Como diz aqui, o pobre, ele dorme bem, seja comendo pouco ou comendo muito. Comendo bom ou comendo ruim. Ele dorme tranquilo, ele não tem dívida, ele não tem... né? O princípio do descontentamento exige da vida mais do que ela pode merecer. Por que os homens estão descontentes? Porque ele quer sempre mais. O âmago da pobreza é insistir em gastar mais do que se pode. Então, nem você que é rico tem um sono tranquilo porque você quer mais, mas também eu que sou pobre, você, nós que não temos condições tantas, também não vamos endividar, gastar mais do que deve. Isso está errado. Você só deve gastar o que você pode pagar. Finalmente, o resultado da boa consciência é a certeza do dever cumprido. O trabalho cansa o corpo, mas garante um sono sadio e uma consciência tranquila. Então é muito bom. Você está cansado, mas vai dormir tranquilo, com a consciência tranquila do dever cumprido, e aí você levantará satisfeito. Como diz o Salmo, em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me faz repousar seguro. Vamos orar para finalizar? Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, obrigado por esses momentos, obrigado pela vida dos meus irmãos. Ajuda-os a cumprir com a Tua vontade e viver de uma forma contente. Para isso, é preciso aprender na Tua palavra. Abençoa as famílias, aqueles que estão enfermos, visita nessa hora, põe a Tua mão e os sara. Alega o coração do Teu povo nesse dia, em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, logo mais à noite, quero encontrar com meus irmãos às 18 horas, para juntos cultuar o nosso Deus. Então, você que ainda não colocou seu nome aí, coloque, para que a gente tenha o controle. Temos espaço, estamos convidando todos. Não fiquem em casa. Você que pode ir, vá à igreja do Senhor. Não, o inimigo tem feito muito estrago. E as crianças, agora com a nossa irmã Lorena, daqui a pouco, às 10h40. Até a noite, que Deus abençoe a todos.